Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai entender o que são nomes, vai ver um pouco de convenções de nomeação e também um pouco de identificadores. Nomear é o ato de dar nome a alguma coisa, e a atividade de nomeação é bem comum nas nossas vidas. Por exemplo, toda vez que a gente cria uma loja, a gente dá um nome a ela. Toda vez que uma nova descoberta científica é feita, a gente dá um nome a ela. Toda vez que uma música é criada, a gente dá um nome a ela. Enfim, a gente está sempre dando nome às coisas. E em programação, algumas das coisas que a gente tem que nomear são variáveis, funções e classes. Aqui a gente tem uma função em C++, JavaScript e Python. E cada uma dessas funções tem um nome que a gente dá para a função quando a gente cria ela. Se você conhece programação e der uma olhada no que a função faz, você percebe que ela recebe um conjunto de valores, soma eles e retorna a soma. Por mais que essa função some um conjunto de valores e retorne a soma deles, você não consegue entender isso a partir da leitura do nome da função. Então, vamos mudar o nome dessa função. Quadrit, você tem alguma sugestão de nome? Somar? Perfeito, Quadrit! É um nome muito bom mesmo. Então agora, vamos fazer a modificação. Agora sim, o nome da função se chama somar, e ela recebe e soma um conjunto de valores. Somar valores. Agora sim, quando você lê o nome da função, você já consegue identificar qual vai ser o comportamento dela. Quadrit, você sabe o que a gente acabou de fazer? Não tem certeza? Tá bom, não tem problema não. O que a gente fez foi utilizar do nome da função para expressar a intencionalidade de uso dela, para expressar o que ela deve e vai fazer. A gente utilizou do nome para descrever melhor o nosso código. E isso pode ser feito em qualquer lugar onde a gente utiliza o nome, seja variável, função ou classe. Nomes bem escolhidos ajudam a gente a descrever o código melhor e tornam ele mais fácil de ser lido e compreendido. Mas escolher bons nomes não é fácil. Inclusive, a atividade de nomeação é muitas vezes considerada como uma das atividades mais difíceis da programação. Mas quando os nomes são escolhidos da maneira correta, eles mudam tudo. E tem mais coisa, sabe? Porque não basta a gente escolher o nome, a gente tem que escolher também como escrever esse nome. Por exemplo, a gente poderia escrever somar de várias maneiras diferentes, e essas são algumas delas. E a maneira como a gente escreve o nome escolhido pode ajudar ou atrapalhar a leitura e compreensão do código. E é por causa disso que existem convenções de nomeação, que nos guiam na maneira de escrever o nome. Aqui a gente tem algumas convenções de nomeação: Snake Case, Camel Case e Pascal Case. E aqui do lado, a gente tem o Java Programação sendo escrito seguindo as regras de cada uma dessas convenções. Como eu disse, as convenções não te guiam em como escolher um nome, mas em como escrever um nome escolhido. Ótima pergunta, Quality. Aonde a gente utiliza essas convenções? A gente utiliza essas convenções dentro das linguagens de programação. As linguagens de programação podem adotar uma convenção padrão para a linguagem. C++ e JavaScript utilizam por padrão Camel Case, e Python utiliza por padrão Snake Case. E Pascal Case não é utilizado para nada? Na verdade, é sim. Pascal Case é uma convenção utilizada em cima da escrita do nome de classes, praticamente em toda a linguagem, como em C++, JavaScript e Python. E tem mais uma coisa que eu quero falar sobre nomes. Aqui nós temos 3 funções, e cada uma dessas funções tem um nome, que a gente dá para a função quando a gente cria ela. E aqui embaixo a gente está invocando uma função, e para fazer isso, uma das coisas que a gente faz é escrever o nome da função que a gente quer invocar. Por causa do nome da função, o computador entende que eu quero invocar essa função específica com esse processamento específico. E isso acontece porque os nomes em programação servem como identificadores, que identificam uma construção específica através do nome. Nesse caso, a gente identificou que queria invocar essa função específica aqui através do nome dela. O nome dela diferenciou ela das outras funções e outras construções da linguagem. Ou seja, a identificou. Nomear é o ato de dar nome às coisas.
Quando a gente programa, a gente tem que dar nome a muitas coisas. A gente sempre deve procurar utilizar o nome para expressar a nossa intencionalidade através do código, porque isso torna ele mais fácil de ser lido e compreendido. Convenções de nomeação são adotadas por linguagens e nos auxiliam na hora de escrever um nome, mas não na hora de escolher qual vai ser o nome. E nomes funcionam como identificadores, porque a partir deles a gente consegue identificar uma construção específica das outras construções. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!